Jesus de Nazaré. Do batismo no Jordão à transfiguração. 11ª parte. Joseph Ratzinger, Bento XVI. Tradução: José Jacinto Ferreira de Farias, SCJ. Pierre Greilot encontrou uma interpretação que é mais de acordo com o texto e que conduz a uma ainda maior profundidade. Ele chama a atenção para o fato de que Jesus, com as anteriores parábolas, justifica com o comportamento do Pai a sua própria bondade a respeito dos pecadores, a sua aceitação dos pecadores. Jesus torna-se assim com o seu comportamento a revelação mesma daquele que ele chamou de Pai. O olhar para o contexto histórico da parábola mostra por si mesmo uma cristologia implícita. A sua paixão e a sua ressurreição fortalecem ainda mais este aspecto, como Deus mostrou o seu amor misericordioso para com os pecadores. Porque ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Jesus não pode entrar no campo narrativo da parábola, porque ele vive na identificação com o Pai Celeste, refere o seu comportamento ao do Pai. O Cristo ressuscitado permanece hoje, neste ponto, na mesma situação que Jesus de Nazaré durante o tempo do seu serviço terreno. Página 228. Na realidade, Jesus justifica nesta parábola o seu comportamento à medida que o reconduz ao do Pai, que o identifica com ele. Deste modo, através da figura do Pai, Cristo está no meio da parábola como a concreta realização da ação paterna. Agora entra em ação o filho mais velho. Ele regressa a casa vindo do trabalho no campo. Houve a festa em casa. Informa-se acerca da causa da festa e fica muito zangado. Ele não pode simplesmente achar justo que este vadio que dissipou com prostitutas toda a sua fortuna, o bem do Pai, agora, sem prova nem tempo de penitência, imediatamente com brilhante esplendor, lhe seja oferecida uma festa. Isto contradiz o seu sentido de justiça, uma vida de trabalho, que ele passou, parece sem importância perante o indecente passado do outro. Fica cheio de amargura. Há tantos anos que te servi e nunca transgredi um sequer dos teus mandamentos, diz para o Pai, e nunca me deste nem sequer um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. Lucas 15:29. Também com ele foi ter o Pai, e agora lhe fala cheio de bondade. O irmão mais velho não sabe nada a respeito da mudança interior e das peregrinações do outro, do caminho para o longínquo afastamento, da sua ruína e do seu reencontrar-se. Ele só vê a injustiça. E aqui se mostra talvez que também o mais velho, mesmo que em silêncio, teria sonhado com uma liberdade sem limites, que ele interiormente se tornou amargo na sua obediência e não conhece a graça do que significa estar em casa, da verdadeira liberdade, que ele como filho tem. Meu filho, tu estás sempre comigo, diz-lhe o Pai, tudo o que é meu é também teu. Lucas 15:31. Ele lhe explica assim a grandeza de ser filho. São as mesmas palavras com as quais Jesus, na oração sacerdotal, descreve a sua relação com o Pai. Tudo o que é meu é teu e o que é teu é meu. João 17:10. A parábola interrompe-se aqui, nada nos diz sobre a reação do filho mais velho. Mas também não pode continuar, porque neste momento a parábola transita imediatamente para a realidade. Com estas palavras do Pai, Jesus fala ao coração dos fariseus e dos escribas que murmuravam, que se irritavam por causa da bondade de Jesus para com os pecadores. Lucas 15:2. Fica então totalmente claro que Jesus identifica na parábola a sua bondade para com os pecadores com a bondade do Pai, e que todas as palavras que são colocadas na boca do Pai, ele mesmo as diz aos piedosos. A parábola não explica qualquer realidade distante, mas trata daquilo que agora acontece através dele. Ele procura conquistar o coração dos seus adversários. Ele os convida a entrarem e a se alegrarem nesta hora do regresso à casa e da reconciliação. Estas palavras permanecem como um implorante convite a se manterem no Evangelho. São Paulo aceita este implorante convite quando escreve: Pedimos-vos em vez de Cristo, reconciliai-vos com Deus. 2 Coríntios 5:20. A parábola situa-se, assim, de um modo muito realista, no ponto histórico em que Jesus a expôs, mas ao mesmo tempo ela vai mais além do momento histórico, pois o convite de Deus continua presente. Mas a quem é que ele se dirige agora? Os padres da igreja referiram de um modo muito geral o tema dos dois irmãos à relação entre judeus e pagãos. Não foi muito difícil para eles reconhecer, no filho depravado que se afastou para longe de Deus e de si mesmo, o mundo do paganismo,
ao qual agora Jesus abriu as portas da graça para a comunhão com Deus e para os quais ele agora faz a festa do seu amor. Também não foi difícil para eles reconhecer no Filho que ficou em casa o povo de Israel, o qual, com direito, podia dizer de si mesmo: há tantos anos que te servi, nunca transgredi nem sequer um dos teus mandamentos. A tradução alemã suaviza um pouco esta declaração: nunca agi contra tua vontade. Precisamente da fidelidade à Torá aparece a fidelidade de Israel e também a sua imagem de Deus. A explicação aplicada aos judeus não é injustificada, se assim a deixarmos ficar como encontramos no texto, como aberta a palavra de Deus dirigida a Israel, que está totalmente nas mãos de Deus. Mas observemos que o pai da parábola não só não contesta a fidelidade do irmão mais velho, como também expressamente confirma sua filiação: meu filho, estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Portanto, será falsa a explicação, se dela se fizer uma condenação dos judeus, da qual não se diz nada no texto. Se podemos considerar a explicação da parábola dos dois irmãos referida a Israel e aos pagãos como uma dimensão do texto, a verdade é que permanecem possíveis outras dimensões. Em Jesus, o que se diz do irmão mais velho destina-se não apenas a Israel, os pecadores que se dirigiam a ele também eram judeus, mas sim a um perigo específico dos piedosos, daqueles que estão em regra com Deus, que estão em regra, como Pierre Grelotti se expressa, página 229. Grelotti releva a pequena frase: nunca transgredi nenhum sequer dos teus mandamentos. Deus é para eles sobretudo lei, e eles se veem numa relação jurídica com Deus e assim estão em ordem com ele. Mas Deus é maior, eles devem converter-se do Deus lei para o Deus maior, para o Deus do amor. Então eles não abandonarão a obediência, mas ela virá de uma fonte mais profunda e por isso maior, mais aberta e mais pura, mas sobretudo também mais humilde. Acrescentemos com um ponto de vista mais amplo que antes já fora recordado: na amargura da bondade perante a bondade de Deus, torna-se evidente uma amargura mais interior da obediência cumprida, que anuncia os limites desta obediência. Interiormente eles mesmos teriam também partido para a grande liberdade. Existe uma silenciosa inveja por aquilo que o outro pôde permitir-se. Eles não atravessaram a peregrinação que purificou o mais novo e lhe permitiu reconhecer o que significa a liberdade, o que significa ser filho. Eles transportam a sua liberdade propriamente como servidão e não amadureceram para a verdadeira filiação. Também eles precisam ainda de um caminho, só o conseguem encontrar se derem simplesmente a Deus o direito de assumir a sua festa como a deles. Então, com a parábola, é Deus que por meio de Cristo fala conosco, nós, que permanecemos em casa, para que também nos convertamos verdadeiramente e estejamos alegres por causa da nossa fé. A parábola do dissoluto rico e do Lázaro pobre, Lucas 16 e 19 a 31. Também nesta história se encontram diante de nós duas figuras contrastantes entre si: o rico, que se regala no seu bem-estar, e o pobre, que nem sequer pode apanhar as migalhas que os ricos dissipados atiram da mesa, segundo os costumes de então, pedaços de pão com os quais purificavam as mãos e que depois atiravam para fora. Os padres da igreja classificaram em parte também esta parábola segundo o esquema dos dois irmãos e aplicaram na relação de Israel, o rico, e da igreja, o pobre Lázaro, mas, assim, perderam a outra grande tipologia de que aqui se trata. Isso é mostrado já pelos diferentes pontos de partida. Enquanto o texto dos dois irmãos permanece aberto, termina como questão e como convite, a que o fim irrevogável de um e do outro é já descrito. Como pano de fundo, que nos abre a compreensão desta narrativa, devemos considerar uma série de salmos, nos quais o lamento do pobre sobe até Deus, que vive na fé em Deus e na obediência aos seus mandamentos, mas que só experimenta a infelicidade, enquanto os cínicos, que desprezam Deus, caminham de sucesso em sucesso e saboreiam toda a felicidade da terra. Lázaro pertence aos pobres, cuja voz escutamos por exemplo no Salmo 44, Tu fizeste-nos escárnio dos povos, os pagãos só nos mostram desprezo. Por tua causa seremos mortos, dia após dia, tratados como ovelhas destinadas ao matadouro. Salmos 44, 15 e 23, conforme Romanos 8 e 36. A primitiva sabedoria de Israel tinha partido do princípio de que Deus recompensa o justo e castiga o pecador, portanto, que ao pecado corresponde infelicidade e à justiça a felicidade.
Pelo menos desde o exílio esta sabedoria tinha caído em crise. Não foi só o povo de Israel como povo que tinha sofrido mais do que os seus vizinhos, levado ao exílio e oprimido, mesmo no domínio privado mostrou-se sempre mais que o cinismo compensa e que o justo deverá sofrer neste mundo. Nos Salmos e na literatura sapiencial posterior vemos o esforço contra esta contradição, uma nova tentativa de se tornar sábio, de compreender corretamente a vida, de encontrar de novo e de conceber Deus, que aparentemente é injusto ou absolutamente ausente. Um dos textos mais impressionantes deste esforço, o Salmo 73, pode ser considerado em certo sentido o fundo espiritual da nossa parábola. Vemos lá a figura do libertino rico formalmente perante nós, acerca do qual o orante, Lázaro, se queixa: eu tive inveja dos fanfarrões, ao ver que tudo corre bem aos malfeitores. Eles não sofrem nenhuma aflição, o seu corpo está sadio e bem alimentado. Não conhecem a fadiga dos mortais e por isso a altivez é o seu colar. A maldade sai-lhes do coração embotado, a transbordar de presunção. Com a sua boca apontam o céu. Por isso as gentes voltam-se para eles e bebem com avidez das suas águas. Dizem: que sabe Deus disto? Como pode o Altíssimo saber isto? Salmos 73, 72, 3. O justo sofredor, que vê tudo isto, está em perigo de se perder na sua fé. Deus não vê nada realmente. Não ouve. Não se preocupa com o destino do homem. Foi então para nada que conservei um coração puro. Sou provado a cada hora e molestado continuamente. O meu coração lastimava-se. Salmos 73, 13 a 21. A mudança vem quando o justo sofredor contempla Deus no santuário, e ao contemplá-lo, a sua perspectiva se amplia. Agora ele vê que a aparente esperteza do cínico com sucesso, vista à luz, é loucura. Esta espécie de sabedoria significa ser louco e sem entendimento, como uma res. Salmos 73, 22. Ele permanece na perspectiva dos animais e perde a perspectiva do homem, que está para além do que é material, para Deus e para a vida eterna. Podemos recordar neste momento outro salmo, no qual um perseguido diz ao final: enche tranquilo o seu corpo com bens, os seus filhos serão saciados. Eu porém quero na justiça contemplar o teu rosto, ver-me saciado na tua figura, ao levantar-me. Salmos 17, 16, 14. Duas espécies de saciedade encontram-se aqui frente a frente: a saciedade com os bens materiais, e ao ser saciado com a contemplação da tua figura, a saciedade do coração por meio do encontro com o amor infinito. Quando eu acordo, isto remete para o acordar para a nova vida, para a vida eterna, mas fala também do acordar profundo neste mundo, o estar acordado para a verdade, que já oferece ao homem uma nova saciedade. Deste estar acordado na oração fala o Salmo 73. Pois agora o orante vê que a tão invejada felicidade do cínico é apenas como um sonho, que esmorece ao acordar, cuja imagem se esquece, quando se levanta. Salmos 73, 72, 20. E agora o orante conhece a verdadeira felicidade. Eu, porém, permaneço sempre junto de ti, tu seguras-me pela minha mão direita. Que é que eu tenho no céu fora de ti? Junto de ti nada me agrada na terra. Estar perto de Deus é a minha felicidade. Salmos 73, 72, 23 a 25, 28. Isto não é consolação para o além, mas estar desperto para a verdadeira grandeza do ser humano, a qual pertence também a vocação para a vida eterna. Só aparentemente é que nos afastamos da nossa parábola. Na realidade, o Senhor quer com esta história justamente nos introduzir no processo do despertar, que está sedimentado nos Salmos. Não se trata aqui de uma condenação barata da riqueza ou dos ricos nascida da inveja. Nos Salmos, como brevemente consideramos, é vencida toda a inveja. A orante torna-se precisamente evidente que a inveja dessa espécie de riqueza é insensata, porque ele mesmo conheceu o verdadeiro bem. Depois da crucificação de Jesus, encontramos dois homens que vivem bem, Nicodemos e José de Arimateia, que encontraram o Senhor e que estavam despertos. O Senhor quer conduzir-nos de uma esperteza insensata para a verdadeira sabedoria, ensinar-nos a conhecer o verdadeiro bem. E assim devemos, mesmo isso não estando no texto, dizer, a partir dos Salmos, que o libertino rico era já neste mundo um homem de coração vazio, que queria na sua devassidão apenas abafar o vazio, que já constava no aquém.
Naturalmente esta parábola, à medida que nos desperta, é ao mesmo tempo um apelo para o amor e para a responsabilidade que precisamos agora ter para com os nossos irmãos pobres, quer no plano da sociedade mundial quer na pequenez do nosso cotidiano. Na representação do além que se segue na parábola, Jesus detém-se nas representações que se encontravam no judaísmo do seu tempo. Sendo assim, não se deve forçar esta parte do texto. Jesus toma os elementos das imagens disponíveis, sem formalmente as elevar à sua doutrina sobre o além. Ele afirma claramente a substância das imagens. Sendo assim, não é sem importância que Jesus agarre nas representações do estado intermediário entre a morte e a ressurreição, que entretanto se tinham tornado patrimônio comum da fé judaica. O rico encontra-se no Hades como um lugar provisório, não na Geena inferno, que é o nome do estado definitivo. Jeremias, Gleichnice, página 152. Jesus não conhece uma ressurreição na morte. Mas isto, como disse, não é a autêntica doutrina que o Senhor nos quer ensinar nesta parábola. Trata-se antes, como Joaquim Jeremias apresentou de modo convincente, num segundo ponto culminante da parábola, da exigência de sinais. O homem rico diz do Hades a Abraão, o que muitos homens de hoje dizem ou gostariam de dizer a Deus: se quiseres que acreditemos e que organizemos a nossa vida segundo a palavra da revelação da Bíblia, então deve ser mais claro. Manda-nos alguém do além, que nos possa dizer que de fato assim é realmente. O problema da exigência de sinais, da exigência de uma maior evidência da revelação, percorre todo o Evangelho. A resposta de Abraão, bem como a resposta de Jesus, a exigência de sinais dos seus contemporâneos fora do mistério é clara. Quem não acredita na palavra da Escritura também não acreditará em alguém que venha do além. As mais elevadas verdades não podem ser forçadas à mesma evidência empírica que a própria das coisas materiais. Abraão não pode mandar Lázaro à casa paterna do homem rico. Mas aqui algo nos chama a atenção. Pensamos na ressurreição de Lázaro de Betânia, a qual nos relata o Evangelho de São João. O que acontece? Muitos judeus acreditaram nele, explica-nos o evangelista. Eles vão ter com os fariseus e relatam o que aconteceu, e depois reúnem o sinédrio para deliberar. Ali as coisas são vistas do ponto de vista político. Um movimento assim surgido entre o povo podia levar os romanos a entrar em ação e provocar uma situação perigosa. Por isso decidiram matar Jesus. O milagre não conduz à fé, mas sim ao endurecimento. João 11:45-53. Mas os nossos pensamentos vão mais longe. Não reconhecemos por trás da figura de Lázaro, que, coberto de feridas, jaz diante da porta do homem rico, o mistério de Jesus, que sofreu fora dos muros da cidade, Hebreus 13:12, e que foi estendido nu sobre a cruz, exposto ao escárnio e ao desprezo, o seu corpo cheio de sangue e de feridas. Eu, porém, sou um verme, não um homem, escárnio da multidão, desprezado pelo povo. Salmos 22:7. Este verdadeiro Lázaro ressuscitou, ele veio para nos dizer isto. Se virmos na história de Lázaro a resposta de Jesus à exigência de sinais da sua geração, então nos encontramos em harmonia com a resposta central que Jesus deu a esta exigência. Em São Mateus diz assim: esta geração má e perversa exige um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado exceto o sinal do profeta Jonas. Pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no interior da terra. Mateus 12:39. Em São Lucas lemos: esta geração é má. Ela exige um sinal, mas nenhum outro sinal lhe será dado exceto o sinal de Jonas. Pois, assim como Jonas foi um sinal para os habitantes de Nínive, assim o será também o Filho do Homem para esta geração. Lucas 11:29. Não precisamos aqui analisar a diferença destas duas versões. Uma coisa é clara: o sinal de Deus para os homens é o Filho do Homem, é Jesus. E ele o é profundamente no seu mistério pascal, no mistério da morte e da ressurreição. Ele mesmo é o sinal de Jonas. Ele, o crucificado e o ressuscitado, é o verdadeiro Lázaro. A parábola, que é mais do que uma parábola, convida-nos a acreditarmos e a seguirmos este grande sinal de Deus. Ela fala da realidade mais decisiva da história em absoluto. Capítulo 8. As grandes imagens de São João. Introdução: a questão joanina.
Na nossa tentativa de escutar Jesus e de assim o conhecer, mantivemos-nos até agora extensamente no testemunho dos evangelhos sinópticos, São Mateus, São Marcos e São Lucas, e apenas ocasionalmente lançamos um olhar para o evangelho de São João. Por isso, é tempo de voltarmos a nossa atenção para a imagem de Jesus, em muitos aspectos totalmente diferente, que aparece no quarto evangelho. A nossa escuta do Jesus dos sinópticos mostrou-nos que o mistério da sua unidade com o Pai está sempre presente e tudo determina, mas permanece no entanto escondido sob a sua humanidade. Observavam-no com atenção, por um lado, os seus adversários, e por outro, os discípulos, que estiveram com Jesus enquanto rezava, que interiormente podiam estar perto dele, e que, apesar de todas as dificuldades de compreensão, começaram a conhecer em grandes momentos e de um modo quase imediato este acontecimento inaudito. Em São João, a divindade de Jesus aparece claramente. Os seus confrontos com as instâncias judaicas do templo descrevem de algum modo já o processo de Jesus diante do grande conselho, que São João, ao contrário dos sinópticos, praticamente não menciona. Esta diferença do Evangelho de São João, no qual não ouvimos parábolas, mas, em vez delas, grandes discursos simbólicos, e no qual o lugar principal da ação de Jesus é deslocado da Galileia para Jerusalém, fez que a moderna pesquisa crítica negasse ao texto a historicidade, com exceção do relato da paixão e de alguns episódios, e o considerasse uma reconstrução teológica posterior. O Evangelho de São João nos transmite o estado de uma cristologia bastante desenvolvida, mas nenhuma fonte para podermos modelar o conhecimento do Jesus histórico. A radical datação tardia do referido evangelho que se tentou aplicar teve de ser abandonada, porque as descobertas de papiros do Egito, que devem ser datados do início do século II, mostraram que o evangelho de São João deve ter surgido ainda no século I, mesmo que no final. No entanto, isso não foi bastante para que se rediscutisse a renúncia ao caráter histórico deste evangelho. Para a interpretação do evangelho de São João foi muito influente, na primeira metade do século XX, o comentário de Rudolf Bultmann sobre o discípulo feito na sua primeira edição, em 1941. Para ele, é certo que as tendências determinantes do Evangelho de São João não devem ser procuradas nem no Antigo Testamento nem no judaísmo do tempo de Jesus, mas sim na gnose. Característica é a frase: entretanto, não foi o pensamento de encarnação do Redentor que do cristianismo penetrou na gnose, mas é originariamente gnóstico. Ele foi muito cedo assumido pelo cristianismo e feito muito fecundo para a cristologia, das Evangelium de Johannes, página L 0. Do mesmo modo, o Logos absoluto só pode ter a sua origem na gnose, RGG 3 terceiro 846. O leitor se pergunta, de onde é que Bultmann tirou tal conclusão? A resposta de Bultmann é espantosa, mesmo se o conjunto desta visão deve ser no essencial reconstruído a partir de fontes que são mais recentes do que João, permanece mesmo assim inquestionável a sua maior antiguidade, das Evangelium de Johannes, página 11. Neste ponto decisivo, Bultmann engana-se. Na sua lição inaugural em Tübingen, publicada de modo mais extenso em 1975 com o título O Filho de Deus, Martin Angel caracterizou o alegado mito da missão do Filho de Deus ao mundo, como uma representação mítica pseudocientífica, e a propósito provou, na realidade, não há nas fontes nenhum mito do Redentor gnóstico que seja demonstrável cronologicamente anterior ao cristianismo, página 53. A própria gnose aparece como um movimento espiritual, não antes do fim do século I depois de Cristo, e desenvolve-se plenamente só no século II. Página 54. A pesquisa sobre o Evangelho de São João sofreu uma radical virada na geração posterior a Bultmann, cujo resultado é possível encontrar-se apresentado e radicalmente discutido no livro de Angel, A Questão Joanina, 1993. Se nós hoje, a partir do estado atual da pesquisa, lançamos um olhar retrospectivo para a interpretação de São João feita por Bultmann, torna-se de novo evidente que mesmo elevada cientificidade não pode se proteger de erros profundos. Mas o que é que nos diz a pesquisa atual? Bem, ela finalmente fortaleceu e desenvolveu o que no essencial Bultmann também já sabia, que o quarto evangelho se baseia em informações extraordinariamente precisas sobre lugares e tempos, que, portanto,
só podem ter origem em alguém que conhecia realmente muito bem a Palestina do tempo de Jesus. Além disso, tornou-se evidente que o Evangelho pensa e argumenta totalmente a partir do Antigo Testamento, isto é, da Torá, R.P. e que, em toda sua forma de argumentação, mergulha profundamente as suas raízes no judaísmo do tempo de Jesus. A linguagem do Evangelho, que Bultmann considerava como gnóstica, mostra de modo inconfundível esta interior residência do livro. A obra está escrita em koiné simples, não literário nem saturado pela linguagem da piedade judaica, tal como era também falado pela camada média e alta em Jerusalém, mas em que também se lia, rezava e discutia a escritura na língua sagrada. Engel, página 286. Engel chama também atenção para o fato de que no tempo de Herodes se formou em Jerusalém uma autêntica classe alta judaica mais ou menos helenizada com uma cultura especial, página 287, e vê relacionada a isto a origem do Evangelho na aristocracia sacerdotal de Jerusalém, página 306 a 313. Pode-se confirmar tal relação na pequena notícia que encontramos em João 18 e 15 e 16. Aí se conta que Jesus, depois de ser preso, foi levado aos sumos sacerdotes para ser interrogado, e entretanto Simão Pedro, e um outro discípulo, seguiram Jesus, para ver o que iria acontecer. Acerca do outro discípulo disse então, este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no átrio do palácio do sumo sacerdote. Os seus conhecimentos na casa do sumo sacerdote eram de tal natureza que lhe foi possível conseguir a entrada de Pedro, de onde surgiu a situação que levou à negação. O círculo dos discípulos alargava-se, portanto, até a aristocracia sumo sacerdotal, em cuja língua o Evangelho extensamente fala. Chegamos assim à segunda e decisiva questão de que em última instância se trata na questão joanina, quem é o autor deste Evangelho? Como é que se situa sua credibilidade histórica? Procuremos aproximar-nos da primeira questão. O próprio Evangelho durante a história da paixão dá a esse respeito uma clara informação. Relata-se que um soldado perfurou o lado de Jesus com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Seguem depois as importantes palavras, e aquele que viu isto é que o testemunhou e o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. João 19:35. O Evangelho reporta-se uma testemunha ocular, e é claro que esta testemunha ocular é precisamente o discípulo do qual antes se diz que estava de pé ao lado da cruz e que era o discípulo que Jesus amava. João 19:26. Em João, capítulo 21, versículo 24, este discípulo é outra vez designado como o autor do Evangelho. Encontramos de novo a sua figura em João, capítulo 13, versículo 23, capítulo 20, versículos de 2 a 10, e capítulo 21, versículo 7, e ainda talvez em João, capítulo 1, versículos 35 a 40, e capítulo 18, versículos 15 e 16. Estas afirmações sobre a origem exterior do Evangelho são aprofundadas na história do lava-pés no sentido da sua fonte interior. Ali é dito deste discípulo que, durante a refeição, tinha o seu lugar ao lado de Jesus, e por ocasião da pergunta a respeito do traidor, se reclinou sobre o peito de Jesus, João 13:25. Esta palavra está formulada em consciente paralelo com o fim do prólogo de São João, onde se diz a respeito de Jesus, ninguém jamais viu a Deus. O único, que é Deus e que repousa no coração do Pai é que o deu a conhecer, João 1:18. Assim como Jesus, o Filho, a partir do seu repouso no coração do Pai conhece o seu mistério, assim também o evangelista foi a partir do coração de Jesus, do seu interior repousado nele que lá adquiriu o seu conhecimento. Mas quem é então este discípulo? O Evangelho não o identifica diretamente com o nome. Na ligação com Pedro, bem como com outras vocações de discípulos, ele conduz para a figura de João, o filho de Zebedeu, mas não faz claramente esta identificação. Ele deixa evidentemente de um modo bem consciente a questão envolvida em mistério. O Apocalipse, Apocalipse 1:4, designa, todavia, expressamente João como seu autor. No entanto, apesar da relação próxima entre o Apocalipse e o Evangelho com as epístolas, a questão fica em aberto, se o autor é um só e o mesmo. O exegeta evangélico Ulrich Wilkes, na sua abrangente Teologia do Novo Testamento,
desenvolveu recentemente a tese segundo a qual o discípulo predileto não deve ser considerado uma figura histórica, e sim fundamentalmente uma figura baseada em uma estrutura da fé. Só a Escritura não existe sem a voz viva do Evangelho, e este também não, sem o testemunho pessoal de um cristão na função e na autoridade do discípulo predileto, no qual ministério e espírito se ligam e se condicionam mutuamente. Por mais correta que esta estrutura seja, permanece no entanto insuficiente. Se o discípulo amado no Evangelho assume expressamente a função de testemunha para a verdade do acontecimento, então ele se apresenta como uma pessoa viva. Ele quer como testemunha responder por um acontecimento histórico, e reivindica portanto a qualidade de uma figura histórica, pois, de outro modo, estas frases, que determinam o objeto e a qualidade de todo o Evangelho, seriam de todo esvaziadas de sentido. Desde Santo Irineu de Leão, a tradição eclesial considera unanimemente João, o Zebedeu, como o discípulo predileto e o autor do Evangelho. Isso está de acordo com os indícios de identificação que se encontram no Evangelho, que nos apontam em todo caso para um apóstolo e companheiro de Jesus desde o batismo no Jordão até a última ceia, desde a cruz até a ressurreição. Na modernidade, porém, foram apresentadas dúvidas sempre mais fortes contra esta identificação. Pode ter sido o pescador de Genizaré escrito este elevado Evangelho da contemplação mais profunda do mistério de Deus? Pode ele, Galileu e operário, ter estado tão profundamente ligado à linguagem da aristocracia sacerdotal de Jerusalém, como o evangelista realmente está? Pode ele ter sido parente da família do sumo sacerdote, como o texto insinua? João 18:15, o exegeta francês Henri Cazelis, em ligação com os estudos de J. Cusson, J. Winandi e Marie-Émilie Boismard, com o seu estudo sobre a sociologia do sacerdócio do templo antes da sua destruição, mostrou ser inteiramente possível tal identificação. As classes sacerdotais faziam o seu serviço por turnos 2 vezes ao ano, cada turno durava uma semana. Depois de terminarem o serviço, os sacerdotes regressavam à sua terra. Portanto, não seria nada incomum se Zebedeu não fosse um simples pescador, mas sim que empregasse vários diaristas, razão pela qual era possível que os seus filhos o pudessem deixar. Então Zebedeu pode muito bem ser um sacerdote e ao mesmo tempo ter também as suas propriedades na Galileia, onde a pesca no mar o ajudava a custear a sua subsistência. Ele tinha talvez apenas uma hospedaria perto, ou, na parte da cidade de Jerusalém habitada por essênios. Comunil 2002, página 481. Mesmo aquela refeição durante a qual este discípulo se reclinou no peito de Jesus, realizou-se naquele lugar que com toda a probabilidade se encontrava na parte da cidade habitada por essênios, na hospedaria do sacerdote Zebedeu, o qual cedeu o quarto superior a Jesus e aos 12, página 480. Neste contexto é ainda interessante outra indicação no contributo de Cazelis, segundo o costume judeu, o dono da casa ou na sua ausência, como aqui, o seu filho primogênito sentava-se à direita do hóspede, com a cabeça apoiada no seu peito. Página 480. Se então é totalmente possível, no atual estado da pesquisa, ver em João Zebedeu, aquela testemunha que solenemente se preocupa com a sua qualidade de testemunha ocular, João 19:34, e se identifica assim como o verdadeiro autor do Evangelho, então a complexidade na redação do Evangelho levanta outras questões. Neste contexto é importante a informação do historiador da Igreja Eusébio de Cesareia. Eusébio informa-nos sobre a existência de uma obra em 5 volumes do bispo Papias de Hierápolis, falecido por volta do ano 220, que nela teria mencionado não ter conhecido nem visto o santo apóstolo, mas recebido a doutrina da fé daqueles que teriam estado perto dos apóstolos. Ele fala de outros que tinham sido igualmente discípulos do Senhor e cita os nomes de Aristião e de um presbítero João. Importante agora que ele distingue entre o apóstolo e evangelista João, por um lado, e o presbítero João, por outro. Não conheceu pessoalmente o primeiro, mas ele mesmo se encontrou com o segundo. Terceiro, página 39. Esta informação é inteiramente digna de nota. A partir dela e de indícios análogos resulta que em Efésios havia algo como uma escola de João, que se reportava ao discípulo amado de Jesus, no qual, porém, um presbítero João, gozava de uma determinada autoridade. Este presbítero João aparece na segunda e na terceira carta de João, respectivamente João 1:1,
como remetente e autor da carta simplesmente sob o título presbítero, sem a informação do nome João. É totalmente claro que não se identifica com o apóstolo, de modo que aqui no texto canônico nos encontramos expressamente com a figura misteriosa do presbítero. Ele deve ter estado intimamente ligado ao apóstolo, talvez tenha mesmo conhecido Jesus. Depois da morte do apóstolo, foi considerado portador da sua herança. Na recordação, ambas as figuras acabaram por confluir uma na outra. Em todo caso podemos atribuir ao presbítero João uma função essencial na formação final do texto do Evangelho, em que ele tinha cada vez mais consciência de ser o procurador fiel da tradição recebida de Zebedeu. Eu posso convictamente concordar com a conclusão que Peter Stumacher tirou dos resultados apresentados. Para ele, os conteúdos do Evangelho conduzem ao discípulo que Jesus, especialmente, amou. O presbítero compreendeu-se a si mesmo como seu transmissor e porta-voz, segundo, página 206. Em sentido semelhante dizem Roxtul e Julmib, o autor do Evangelho de João é por assim dizer o administrador da herança do discípulo predileto. Ibidem, página 207. Com estas verificações já demos um passo decisivo para a questão da credibilidade histórica do quarto Evangelho. Atrás dele está, em última instância, uma testemunha ocular e também a certeza concreta de que a redação aconteceu certamente no círculo vivo dos seus discípulos, através de um discípulo íntimo. Pensando nesta direção, escreve Stumacher, poderia supor-se que na escola de João terá sido continuado o estilo de pensar e de ensinar que antes da Páscoa determinou o ensino interno de Jesus com Pedro, Tiago e João, bem como no círculo dos 12 em geral. Enquanto a tradição sinóptica permite conhecer como os apóstolos e os seus discípulos falaram de Jesus nas instruções missionárias e nas instruções à comunidade eclesial, no círculo joanino, na base e no pressuposto desta instrução, foi prolongada a reflexão e analisado o mistério da revelação da autoabertura de Deus no Filho, página 207. Por outro lado, deveria no entanto se dizer que, segundo o próprio texto do Evangelho, encontramos menos instruções internas de Jesus do que a sua discussão com a aristocracia do templo, na qual direta e antecipadamente se desenrola já o seu processo, a questão, és tu Cristo, o Filho do Altíssimo, Marcos 14:61, torna-se em diversas formas necessariamente sempre mais o centro de toda a discussão, na qual aparece e deve aparecer por si mesma, e de modo sempre mais dramático, a pretensão filial de Jesus. É surpreendente que Gel, do qual aprendemos tanto sobre o enraizamento histórico do Evangelho na aristocracia sacerdotal de Jerusalém, e portanto, no contexto da vida real de Jesus, no seu diagnóstico sobre o caráter histórico do texto permaneça espantosamente negativo ou, dito de um modo prudente, extremamente cauteloso. Ele diz, o quarto Evangelho é uma extensa, mas não uma totalmente livre poesia de Jesus. Ceticismo radical leva ao erro tanto como uma confiança ingênua. Por um lado, aquilo que não pode ser provado como histórico também não pode ser tomado como simples ficção. Por outro lado, a última palavra para o evangelista, e a sua escola, quem a tem não é a histórica, banal recordação do passado, mas sim o espírito paráclito que explica e introduz na verdade, página 322. Por outro lado, levanta-se a questão, o que significa este confronto? O que torna banal a memória histórica? Isso depende da verdade do que se recorda ou não. E em que verdade é que o Paráclito introduz, se ele desconsidera o histórico como banal? De modo mais drástico aparece a problemática de tais confrontos no diagnóstico do exegeta católico Ingo Breuer. O Evangelho de João está assim diante dos nossos olhos como uma obra literária, que dá testemunho da fé e que quer fortalecer a fé, e não como um relato histórico, página 197. De que fé é que testemunha, se, por assim dizer, deixou para trás de si a história? Como é que fortalece a fé, se apresenta como testemunho histórico, e está com grande ênfase, e todavia narra de um modo não histórico? Penso que aqui estamos diante de um falso conceito do que é histórico bem como perante um falso conceito do que é a fé e o Paráclito, uma fé que deixa cair o histórico assim, torna-se realmente gnose. Deixa para trás de si a carne, a encarnação, precisamente a verdadeira história. Se entendemos por histórico que os discursos comunicados de Jesus, por assim dizer, devem ter o caráter da transcrição de uma gravação,
para que sejam reconhecidos como autenticamente históricos. Então os discursos do Evangelho de São João não são históricos. Mas que eles não tenham elevado a pretensão a esta espécie de literalidade, não significa de modo nenhum que sejam, por assim dizer, poemas de Jesus, que teriam sido esboçados gradualmente no círculo da escola de João, para o que então teria sido necessário ocupar o Paráclito. A autêntica pretensão do Evangelho é ter transmitido corretamente o conteúdo dos discursos, do autor testemunho de Jesus nos grandes confrontos em Jerusalém, de tal modo que o leitor encontre o conteúdo decisivo desta mensagem e nela a figura autêntica de Jesus. Aproximamo-nos mais da realidade e podemos determinar mais precisamente o tipo especial de historicidade de que se trata no quarto Evangelho, se prestarmos atenção na ordem dos diversos fatores que Indel considera como determinantes para a composição do texto. A este Evangelho pertencem, segundo ele, a vontade de configuração teológica do autor, a sua recordação pessoal, a tradição eclesial e ao mesmo tempo a realidade histórica, a qual surpreendentemente Indel diz que o evangelista alterou, sim, digamos calmamente, violentou, finalmente, que a última palavra quem a tem não é a recordação do passado, mas um paráclito que interpreta e introduz na verdade, página 322. O modo como Indel dispõe estes 5 elementos ao lado uns dos outros, e numa certa perspectiva, uns contra os outros, não fornece para sua estrutura nenhum sentido certo. De fato, como é que o Paráclito deve ter a última palavra, se antes o evangelista violentou a realidade histórica? Como é que se relacionam uns com os outros estes elementos, a vontade de configuração do evangelista, a sua pregação pessoal e a tradição eclesial? É a vontade de configuração mais determinante do que a recordação, de modo que em seu nome a realidade deve ser violentada. Como é então que esta vontade de configuração se legitima? Como é que se harmonizam com o Paráclito? Penso que os 5 elementos apresentados por Indel sejam realmente as forças essenciais que definiram a composição do Evangelho, mas devem ser vistas numa outra ordem interior, e assim, também cada uma em si mesma num outro significado. Antes de mais nada, os elementos 2 e 4, recordação pessoal e realidade histórica, estão relacionados um com o outro. Eles formam juntos o que os padres da Igreja caracterizam como factum histórico, que define o sentido literal de um texto, o lado exterior do acontecimento, que o evangelista conhece em parte graças à própria recordação, em parte graças à tradição eclesial. Sem dúvida ele conhecia os evangelhos sinópticos numa ou noutra versão. Ele quer falar dos acontecimentos como testemunha. Ninguém acentuou esta dimensão do realmente acontecido, a carne da história, tão fortemente como João, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os olhos, o que contemplamos, o que as nossas mãos apalparam, é isso que anunciamos, a palavra da vida. Pois a vida revelou-se, nós vimos e testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna, que estava junto do Pai e que nos foi revelada. 1 João 1:1. Ambos estes fatores, realidade histórica e recordação, conduzem por si mesmos para o terceiro e o quinto elementos que Indel cita, a tradição eclesial e a condução pelo Paráclito. De fato, a própria recordação é no autor do Evangelho por um lado muito pessoalmente acentuada, como nos mostra a palavra no final da cena da crucificação, João 19:35, não é, porém, um recordar simplesmente privado, mas um recordar em e com nós da Igreja, o que nós ouvimos, o que com os nossos olhos vimos, o que nós contemplamos, o que as nossas mãos tocaram. O sujeito do recordar é sempre em São João o nós, ele se recorda em e com a comunidade dos discípulos, em e com a Igreja. Quanto mais aparece o autor individualmente como autor, tanto mais o nós da comunidade dos discípulos, o nós da Igreja é o sujeito da recordação que aqui fala. Porque o ato de recordar, que forma a base do Evangelho, é purificado e aprofundado por meio da inclusão na memória da Igreja. É assim, na realidade, ultrapassada a simples memória banal de fatos. Em 3 lugares importantes do seu Evangelho, São João utiliza a palavra recordar e dá-nos assim a chave de compreensão para aquilo que nele significa a memória. No relato sobre a purificação do templo está a palavra, os seus discípulos recordaram-se que está escrito, o zelo pela tua casa consuma-me, João 2:17, conforme Salmos 69:10.
O acontecimento passado desperta a memória para uma palavra da Escritura e torna-se assim compreensível para além da sua facticidade. A memória permite ao sentido do fato aparecer à luz e o fato só deste modo é que se torna cheio de significado. Ele aparece como um fato, no qual está o Logos, que tem a sua origem no Logos e ele conduz. Mostra-se a relação da ação e do sofrimento de Jesus com a palavra de Deus, e torna-se deste modo compreensível o mistério de Jesus. Continua.